O movimento bidimensional, um movimento que acontece em duas dimensões, aparece constantemente em nosso cotidiano. Podemos encontrar muitos exemplos desse tipo de movimento nos esportes. Para estudar um movimento em duas dimensões, vamos analisar o movimento de um projétil, como esse. Vamos entender melhor esse tipo de movimento. O movimento de projéteis indica que uma partícula foi lançada. Uma partícula que se move em um plano vertical com velocidade inicial v0, com aceleração constante, igual à aceleração de queda livre, dirigida para baixo, estabelece o movimento de um projétil. A figura ilustra o movimento de um projétil a partir de uma tacada de golfe. Após a tacada, a bolinha descreve uma trajetória de uma parábola, partindo com velocidade inicial v0 e a aceleração do movimento é constante, a aceleração da gravidade. O vetor posição para o movimento bidimensional pode ser descrito da seguinte forma. O vetor posição é igual à soma da componente x da posição na direção y e a componente y da posição na direção j. O diagrama ao lado ilustra o vetor posição no plano xy. Os vetores em azul são os vetores unitários I e j, que indicam respectivamente a direção x e y do movimento. Os vetores velocidade e aceleração para o movimento bidimensional podem ser descritos respectivamente pelos vetores. O vetor velocidade é igual à componente x da velocidade na direção y, mais a componente y da velocidade na direção j. O vetor aceleração é igual à componente da aceleração x na direção y, mais a componente y da aceleração na direção j. Para o lançamento de projéteis, a velocidade inicial v0 pode ser descrita por v0 é igual a v0x na direção y, mais v0y na direção j, onde v0x é igual a v0 cosseno de θ e v0y é igual a v0 seno de θ. Θ é o ângulo de incidência. A figura ao lado exibe a representação do vetor velocidade inicial no plano xy. As componentes x e y da velocidade podem ser obtidas através de propriedades trigonométricas. Observe as componentes x e y, mais o vetor, formam um triângulo retângulo, onde v0x é o cateto adjacente ao ângulo de lançamento e v0y é o cateto oposto. No lançamento de projéteis, a aceleração é constante e sua direção e sentido é verticalmente para baixo, como mostra a figura, mas o vetor velocidade e posição estão mudando constantemente ao longo do movimento. A trajetória e as componentes da velocidade do movimento de projétil estão representados na tela. Note que no ponto máximo não há componente y da velocidade e que representam a mudança no sentido da velocidade. O movimento vertical e o movimento horizontal são independentes e, portanto, podem ser estudados separadamente. No movimento horizontal, a componente horizontal, isto é, a componente x da velocidade, permanece constante. Não há aceleração no movimento vertical. Assim, usando as equações do movimento para o movimento com velocidade constante, temos onde v0x é igual a v0 cosseno do ângulo de lançamento. Note que a equação descreve a equação de uma reta. No movimento vertical, a aceleração é constante e a própria aceleração da gravidade. Assim, as equações de movimento para o movimento com aceleração constante são onde o movimento é descrito apenas na direção y e a aceleração é a gravidade. O sinal negativo antes da gravidade indica o sentido negativo do eixo y, isto é, verticalmente para baixo. Novamente, os vetores da componente y da velocidade estão representados. A trajetória do movimento em duas dimensões tem alcance A e altura máxima h. Mas qual é o alcance de um projétil? Quando a partícula atinge o chão, as equações de movimento se tornam. Note que a posição inicial é 0 e a posição final é x, o alcance. Para o movimento em y, temos que a partícula
possui posição inicial 0 e posição final 0. Isolando t da segunda equação, temos que t é igual a 2 vezes 0 seno de θ sobre g. E substituindo na primeira equação, temos o alcance é igual a V0, 2 cosseno de θ, seno de θ sobre g. Usando a propriedade trigonométrica, podemos dizer que o alcance é V0 quadrado e a altura máxima atingida pelo projétil é V0 quadrado, seno quadrado de θ sobre g. O alcance e a altura máxima da trajetória dependem do ângulo de lançamento. Observe as trajetórias para diferentes ângulos de incidência. O alcance é máximo quando o ângulo é igual a 45 graus, porque a função seno é máxima para 90 graus. Nosso experimento consiste em fazer uma tomada de vídeo de um lançamento oblíquo de uma bolinha. O material necessário será uma bolinha, fita métrica ou régua, uma câmera com no mínimo 30 frames por segundo, um tripé ou base de apoio para a câmera e um computador com software tracker instalado. Após a gravação do vídeo, vamos utilizar um software tracker para analisar o nosso vídeo e estudar o movimento em 2 dimensões. O vídeo do nosso experimento é esse. A bolinha contrasta com o plano de fundo e isso nos ajuda a saber a sua posição. Para dar início às nossas análises, vamos determinar a medida de referência. Aqui é a fita métrica, ela tem 54 centímetros. Em seguida, vamos estabelecer o eixo de coordenadas x e y. A origem do eixo deve estar na posição inicial da bolinha. Agora, vamos determinar a posição da bolinha, nosso elemento móvel quadro a quadro. São as marcações em vez de a posição da bolinha. Cada posição tem um componente x e y. Como vimos, o deslocamento em x ao longo do tempo é uma reta e o deslocamento em y ao longo do tempo é uma parábola. Os gráficos deste movimento são a tabela com os dados do nosso experimento pode ser vista aqui. Ainda podemos representar os vetores velocidade em azul e os vetores aceleração em amarelo. Vamos ver eles separadamente. O vetor velocidade e o vetor aceleração. O gráfico do deslocamento da partícula na direção x está representado na figura. Os pontos em azul são os dados extraídos no nosso experimento. É a posição da partícula para cada quadro, cada instante de tempo. Observe que eles sugerem uma reta. Assim, podemos determinar uma reta que se ajusta a estes pontos. A melhor reta que se ajusta a todos esses pontos é x é igual a t mais b, onde a é igual a 1,393 e b é igual a 0,04402. Essa é a equação da componente horizontal da trajetória. A equação do movimento horizontal é dada pelas seguintes equações. A equação obtida é
Comparando as equações, a posição inicial da bolinha é aproximadamente zero. Assim, a equação acima se torna x é aproximadamente igual a 1,394t. Agora, a figura exibe o gráfico do deslocamento da partícula na direção y. Os pontos em azul são os dados extraídos do nosso experimento. Observe que eles sugerem uma parábola. Assim, a curva que melhor se ajusta a esses pontos é uma parábola descrita pela equação y igual a t² mais bt mais c, onde a igual a menos 5,403, p igual a 2,625 e c igual a menos 0,01. A equação do movimento vertical é dada por. A equação da parábola é comparando as equações, note que mais uma vez a posição inicial é muito pequena, e assim podemos fazer uma aproximação desprezando-a. Conhecendo as componentes x e y da velocidade inicial, podemos determiná-la, onde v0x é igual a 1,394 e v0y igual a 2,625. Assim, o módulo da velocidade inicial é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor. Substituindo os dados, obtemos que o módulo da velocidade é 2,972 metros por segundo. Conhecendo o módulo da velocidade inicial e suas componentes, podemos determinar o ângulo de lançamento através da equação. Substituindo os valores, o ângulo de incidência é de aproximadamente 62 graus. Com estas informações, podemos determinar o alcance e a altura máxima da trajetória. O alcance é dado por esta equação, e a altura máxima é dada por esta equação. Substituindo os dados, temos que o alcance é de aproximadamente 0,74 metros e a altura máxima é de aproximadamente 0,70 metros. Os vetores velocidade e aceleração estão representados nos diagramas. Os vetores em azul são os vetores velocidade. Observe que eles são tangentes a trajetórias e que possuem componentes horizontais e verticais. Já os vetores aceleração, vetores amarelos, são perpendicularmente para baixo, são constantes, como havíamos visto. Agora você já sabe como realizar o experimento. Que tal fazer você mesmo?